Estamos começando o primeiro episódio do Pode Dar Frutos, o podcast onde o nosso foco é falar de negócios, propósitos e resultados que te inspiram. Para começar nessa nossa primeira temporada, eu quis trazer uma pessoa que verdadeiramente me inspira em resultados. Ele tem mais de 30 anos de mercado, quando se trata de saúde e benefícios, está nesse mercado há muito tempo. A empresa dele tem mais de 20 anos de mercado e passando por tudo que ele passou, tanto na história de vida dele pessoal mesmo e dos negócios, fazia total sentido trazer para vocês aqui o meu empreendedor favorito, que, gente, é o meu pai. Pai, obrigada por estar aqui hoje, obrigada por ter aceitado esse convite. É muito especial para mim começar esse podcast com você. Agradeço o convite, né? Que Deus abençoe esse projeto, que Amém. já é um sucesso, já com certeza, tá? E o que puder contribuir aqui, vamos lá. Gente, então vamos lá. O objetivo do Pode Dar Frutos é verdadeiramente trazer para você que está aí do outro lado, né? Que está começando um negócio ou que já tem um negócio, histórias que vão te inspirar a verdadeiramente dar continuidade no seu projeto. Porque eu já tenho 10 anos, gente, já tem 10 anos que eu empreendo também. E eu sei o quanto que às vezes é desafiador, sabe? Essa trajetória, às vezes é até muito solitária, né? O empreendedorismo. E eu trouxe o meu pai aqui não só porque ele é meu pai, gente, muito longe disso, mas porque verdadeiramente ele tem uma história assim que talvez ele nunca contou com tantos detalhes. E quando eu fui convidar ele falou assim: Mas qual que é o roteiro desse podcast? Eu falei assim: Pai, não tem, você só me fala se tem alguma coisa que você não quer falar sobre, né? Porque eu acho que é até um desafio você vir num lugar onde a pessoa sabe muita coisa da sua vida e compartilhar isso com outras pessoas. E eu quero começar, eu acho que do início, né? Não só da sua história, mas da nossa história. E aí contar para as pessoas de onde você é, tem quanto tempo que você está nesse mercado, o que você faz nesse mercado. Começa contando um pouquinho. Vamos lá. Para quem não sabe, eu nasci em Caratinga, né? E aos 2 anos eu fui para Entre Folhas, onde eu fiquei até no ano de 2000. E nessa trajetória ali, foi lá que eu estudei. E essa veia de empreendedorismo já acho que há muito tempo. Eu acho que eu era moleque, né, lá na cidade, criança lá, e sou filho de militar, minha mãe é professora, nós somos 6 irmãos, né, e desde cedo, Entre Foz, para quem não conhece, é uma cidadezinha pequena, e naquela época as pessoas vinham no domingo, né, para a missa, e a gente ali aproveitava aquele momento e é onde a gente engraxava sapato para ganhar um dinheirinho, sei lá, eu tinha 10, 12 anos de idade. E a parte da manhã, a missa era no domingo, na parte da manhã a gente engraxava sapato. E aí a gente ia em casa, na casa dos meus pais, almoçava, e aí na parte da tarde a gente ia para o campo de futebol, que era a atração que tinha no domingo. E lá a gente ia vender picolé, né? Então essa veia de empreendedorismo já existe há muito tempo. Voltando na parte a gente gastava sapato lá para ganhar graninha, para comprar alguma coisa que a gente queria, para sair final de semana, né? E aí a gente começou com um engraxate. E aí o tempo foi passando, eu comprei o segundo engraxate. E o segundo eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, Isso com quantos anos? 12, 12 anos. 12 anos. E aí essa segunda pessoa que engraxava comigo, eu dividia com ele. A caixa era minha, o produto era meu para engraxar, e ele ganhava metade do que da grana. E aí passou mais um tempo, eu comprei a terceira caixa. Eu tinha já mais 2 pessoas já me ajudando ali e Já ganhando. estava expandindo seu Já negócio. estava expandindo o negócio já com 12, 13 anos de idade ali. E Entre Foz, uma cidadezinha muito pequena, eram algumas poucas coisas que a gente tinha de trabalho naquela época, né? E aí eu, já um pouquinho mais, sei lá, com 15 anos, eu acho, aí passou a ter uma indústria lá, aí a gente continuava, né? Fazendo essa coisa de empreendedorismo, e aí começou a surgir os primeiros empregos, né? Mas eu acho que desde cedo não era muito a minha praia CLT, não. Eu gostava mais de empreender na cidade lá e aí você tinha outras coisas, né? Você comprava laranja lá na roça e vinha cá na cidade para vender, mas isso aí foi menos. Mas o forte mesmo que eu me senti, que eu estava empreendendo já com a idade pequena
é com essa questão de engraxar sapato. E a gente fazia uma outra coisa que era muito bacana na cidade, que eu sempre gostei de fazer, era festa, né? Eventos, né? No aniversário da cidade também, né? E a gente tinha lá naquele momento, um amigo de infância, né? Que a gente cismou de montar uma agência de turismo Quem naquela era? O época. Rony? Não, era o Eduardo. E aí tinha um nome, né? A gente colocou o nome de Quer Produções, que era Cleuber Eduardo Realizações e Promoções naquela época. Onde a gente fazia turismo, e levava o pessoal para a praia, levava o pessoal para a Lagoa Bonita. Então, assim, eu acho que tudo isso já vem desde muito cedo, né? Essa vontade de empreender aí, acho que é a coisa por aí. Hum. E aí eu queria que você contasse um pouquinho também do que foi que mudou a nossa vida. Porque as pessoas, eu acho até engraçado, né? Que as pessoas olham para a nossa vida hoje e acham que sempre foi assim, né? Não sabe do que a gente passou, né? Com muito cuidado de Deus, eu vejo cuidado de Deus o tempo todo na nossa vida, com muito cuidado de Deus, mas no início da nossa vida para Ipatinga foi um desafio para todos nós como família, né? Porque você já estava casado com a minha mãe, né? E aí conta como que surgiu a vinda para Ipatinga. Esse é um episódio, assim, difícil, né? Eu costumo dizer o seguinte, que só erra quem faz, né? E eu aprendi nessa vida que eu prefiro errar, mas tentar. Qual foi o motivo da vinda para Ipatinga no ano, finalzinho de 99, eu vim para aqui, 2000, né? Então, já falei que a gente é de Entre Folha, praticamente eu nasci, fui criado lá, minha amizade, meu pai tá lá, minha mãe tá lá, família tá lá, família, a nossa, da minha esposa tá lá, todo mundo tá lá. Então, assim, o motivo da vinda para cá, eu sempre fui muito envolvido nessa veia de empreendedorismo, te gera relacionamentos bacanas, te gera amplitude, né, conhecimento das pessoas, né? E aí eu cismei de me envolver com política. Então, em 96, eu fui candidato a vereador lá na cidade, onde eu tive uma votação bacana, mas não, né, não fui eleito. Mas eu continuei, né, trabalhando. Nessa época eu trabalhava na Unimed Caratinga, eu era funcionário da Unimed Caratinga ainda. E, e tocando o projeto, seguindo a vida, as coisas acontecendo. E aí eu cismei de 2000 novamente ser candidato a vereador. Também, né, nunca posso reclamar, uma outra votação expressiva, mas não fui eleito. E aí duas eleições consequentes, e recurso próprio, né? A gente acabou me endividei. Então, e é uma dívida muito significativa para o ano de 2000. E aí eu não tinha outra opção a não ser vir embora, né? Na época eu tinha duas opções. Eu vinha ou ia para Valadares ou ia para o Vale do Aço. Como Ipatinga era uma cidade que eu tinha pessoas aqui, né? E aí eu optei por vir para Ipatinga por causa da logística, mais perto de Entre Folhas, é um lugar que eu já tinha vindo, não conhecia, mas eu achei mais fácil. E aí falando desse todo esse tempo aí, quando eu vim para aqui, a minha esposa e minha filha, né, você ficou para Eu trás. tinha 5 anos. Você tinha 5 anos de idade e acabou você ficando para trás e ficou para trás, não é porque a gente queria deixar para trás. Realmente foi um momento difícil de escolha, mas tinha que fazer. Então a gente tinha a nossa casa e aqui não. E aqui Aqui, onde que você morava? Que vamos contar desse lugar que eu acho que é bem legal das pessoas vamos, saberem. a gente voltar no tempo, né? Acho que é bacana essas coisas assim, que nos fortalece. Dói um pouquinho, mas fortalece. Quando eu vim morar aqui, nessa época que vocês ficaram, eu fui morar numa república ali perto onde hoje é Sério? ali virando ali para o No Morro Venezuela. de Sossego. Ali onde tem aquela escola ali hoje técnica, né? Eu fui morar ali. Morava eu, o seu tio Luciano, o Dalirone. Eram dois cômodos, dois quartos, né? E um banheiro. E aí nesse um quarto, Eram era, quantos homens? era uma vida apertada para todo mundo, dinheiro curto, na verdade não existia dinheiro, né? E a gente, todo mundo dormia no colchão.
E a nosso guarda-roupa era eu lembro como se fosse hoje, era uma varal, aquela cordinha que a gente lavava a roupa e pendurava lá, porque não tinha mulher, sua mãe tinha ficado para trás, né? E ninguém tinha um suporte aqui, não tinha família de verdade aqui. E a gente trabalhava durante o dia. Quando eu cheguei aqui, eu já vim pela Univendas, que era uma cooperativa de vendedores que tinha na época. Da Unimed mesmo. Era uma, Plano de saúde da Unimed, era né? uma prestadora de serviço que vendia plano de saúde da Unimed na época. Uhum. Então, essa cooperativa que era Univendas atendia Valadares, Caratinga, Vale do Aço. Então, eu vim para aqui para continuar trabalhando com plano de saúde, que é que eu faço a vida inteira. Há 34 anos, né, que eu já faço da minha vida, vender plano de saúde. É realmente que eu sou bom, que eu gosto de fazer. Então, a gente, quando chegou aqui, e quando você chega numa cidade nova, né, e não tinha dinheiro para... Não assim, tinha carro, não tinha estrutura, não tinha nada, gente. nada. Então, assim, quando a gente chegou aqui naquela época, a gente foi morar nesse local, que era porque eu tinha condição de morar, né? E aí, os finais de semana, a gente ia embora para casa. Eu lembro como se fosse hoje, era o carro do Dalirone, né? A gente juntava ali, Muitas histórias nesse carro. a gente juntava ali, a gente botava gasolina, que ninguém tinha dinheiro, só o Dalirone que tinha o carro, né? E a gente colocava lá a gasolina para ir embora, para a gente for passar o final de semana. E aí aqui, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei, eu fui na gráfica, mandei fazer o cartão, uma quantidade de cartões de visita lá, não tinha dinheiro para ficar andando de ônibus, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha nada. 2 camisas e uma pastinha. É, isso é um pedaço, assim, difícil também, né? Eu lembro como se fosse hoje, era 2 calças, umas 2 camisas ali, e a pastinha e a coragem. Gente, eu queria contar uma coisa. O meu pai é vendedor até hoje, né? Que ele vende plano de saúde até hoje, de outra operadora, mas vende plano de saúde. E até hoje ele anda de pasta, cara. Ele é o vendedor que carrega a pastinha dele. E tem 20 anos, 25 anos que ele anda com pastinha. E você pode abrir a pastinha, as coisinhas estão tudo no mesmo lugar, do mesmo jeito que ele fazia antes. E é legal de falar isso, que ele vai contar, porque realmente era basicamente uma pastinha e as 2 camisas. Por que você andava com 2 camisas dentro dessa pasta? Uai, vai que acontecesse algum imprevisto, né? A gente precisava de repor, porque na verdade é o seguinte, como a gente andava a pé, né? Não tinha carro, e às vezes o dinheiro era curto, né? Às vezes tinha um dia que você tinha que, ou a grana para almoçar, ou a grana para andar de ônibus, né? E ainda a gente fazia opção dependendo da situação. E aí várias vezes, né? Quantas vezes eu já fui no Caladinho a pé, parece loucura, mas naquela época era a opção que tinha, né? Então, por exemplo, eu tinha um cliente no Caladinho 10 horas da manhã. Aí E a eu, gente basicamente sempre morou aqui no Veneza, então ele tá falando essa distância, do Veneza de Ipatinga no bairro Caladinho. isso, aí eu tinha que ir lá no Caladinho. Aí saía, sei lá, 7 horas, 7h30, né? Lógico que você ia chegar lá suado, aí você tinha que ter uma camisa para repor. Então, assim, shopping era normal ir a pé naquela época, né? Porque às vezes não tinha grana para ir de ônibus. Mas graças a Deus eu sempre tenho propósito e tenho meta. Eu gosto de metas, né? E aí o que que eu fazia? Eu lembro quando eu cheguei aqui, como se fosse hoje, a gente tinha, sei lá, uns 30, 40 vendedores, né? Aí na época tinha um supervisor de vendas Ali e dentro daquele espaço onde era a Univenda, tinha 30 vendedores ali. não ficava 30, né? Eu tô Aqui. perguntando, gente, porque é pequenininho o espaço, eu Então, lembro. assim, porque aí tinha um escritório em Timóteo, Ah, tinha um escritório em Fabriciano e tinha um escritório em Patinho, mas a equipe era uma equipe grande e aí tinha um supervisor de venda. E a cada semana, a cada 15 dias, fazia uma reunião, apresentava os resultados, ele apresentava os resultados. E aí, quando eu cheguei, né, aí eu olhava, olhei o meu resultado, assim, o primeiro, sei lá, 30 dias, eu olhei assim, lógico, lá embaixo, né, é o último colocado. E eu me conheço, eu sou muito competitivo, muito. né? Gente, e não é contra as outras pessoas. O meu pai é competitivo com ele mesmo. Ele coloca uma meta pra ele, tá chegando na meta, ele dobra a meta dele.
Então, assim, eu sou muito competitivo. Eu olhava para aquele ranking e falava assim, ali não é meu lugar, eu sei do meu potencial. Quando eu estava em Caratinga, eu sempre era primeiro, segundo, né, no muito terceiro. Eu falei que eu cheguei no Vale do Aço, eu sei o meu lugar, o meu potencial, eu vou buscar ele. E aí eu olhava para aquele ranking e falei assim, me dá 90 dias que eu estou entre os 10. Aí chegou os 90 dias, eu estava entre os 10. Me dá 6 meses que eu estou entre os 3. Aí chegou os 6 meses ali, eu estava ali entre os 3 mais, e as coisas foram acontecendo, e eu falei assim, eu quero agora ser o melhor comigo, entregar o melhor resultado para a empresa que eu trabalhava, né? Acho que quando você presta serviço para alguma empresa, você tem que entregar o melhor resultado, o melhor produto, a melhor venda, né? Porque tem que ter constância naquilo ali. E eu acho que as coisas foi acontecendo. Depois de quanto tempo que você veio pra Ipatinga que eu e minha mãe viemos? Um ano, Um ano. né? E, gente, eu queria contar isso porque, assim, eu tinha 6 anos, né? E eu lembro disso, cara. Eu lembro dessas histórias porque, verdadeiramente, quando a gente pensa assim, a história do negócio do meu pai envolveu muito a nossa família. E lá entre folhas, tipo, eu tinha uma casa de boneca no terreiro, né? E eu tinha uma casa, de verdade, de brinquedo, de boneca, um quintal. E a gente veio, eu lembro do dia que a minha mãe chegou para limpar o apartamento onde a gente foi morar. E meu pai saiu de um espaço onde dividia, sei lá, com Sim. cinco pessoas, 6 homens dentro de um quarto e alguns ratinhos. E aí a gente veio pra morar e nós fomos morar num prédio ali no Veneza, que eu brinco que faz parte da história de Patinga, que é o Balança Mas Não Cai. E aí a gente saiu de toda aquela estrutura aqui. Por mais que vamos falar assim, não era uma casa chique, mas era nossa, era toda a estrutura que a gente tinha, né? De tudo que a Um gente tinha, quintal, um tinha um quintal. quintal gigante para um apartamento minúsculo no prédio Balanço Mas Não Cai. E eu lembro da minha mãe chorando, tipo assim, eu acho que era a diva que tava com ela, e minha mãe limpando, e entrou um morcego, foi um caos, e minha mãe chorando. Eu falei, ai meu Deus. E a gente veio um ano depois, mesmo assim, no início foi bem puxada, né? Minha mãe nunca tinha trabalhado fora, tinha. Não, trabalhava em casa só, né? E aí depois, quando a gente veio pra cá, ela começou também, né? E aí é o seguinte, só nesse intervalo, quando a gente, um ano que eu fiquei vindo e voltando, aí é um pedaço que é importante que nos ajudou muito. Bah. Volta na veia de empreendedorismo. Eu precisava de ter uma grana extra. Aí o que nós fizemos? Nós abrimos um bar, né? E que, por sinal, quem é da época lembra que era um bar muito frequentado lá entre Folhas. Badalado! Eu chegava na sexta-feira lá, a gente ia embora na sexta, eu chegava na sexta-feira e a sua mãe já estava lá, já tinha Organizando limpado, tudo. já tinha organizado as coisas já no lugar, o bar já estava pronto, né? Eu entrava para lá na sexta-feira e praticamente eu saía desse bar quase que na Na hora de vir. segunda-feira para vir embora de novo. Mas foi um período Eu curto, lembro de eu dormir atrás do balcão. foi um período curto, mas é um período que nos ajudou muito financeiramente, porque a gente ganhou uma grana bacana que nos deu uma estrutura para a gente nos manter para me manter cá em Patinga, e as coisas foram encaixando. E aí, quando vocês vieram, a gente entendeu que não fazia mais sentido, né? A gente foi e fechou o bar. E fechou um bar dando resultado, né? Graças a Deus, a gente foi e fechou. Mas foi um momento também que Como nos que ajudou chamava esse muito. bar? Ah, não Casa lembro. Velha? Não, chamava Casa Velha Snook Bar, né? Era um negócio que a gente começou, é, é, tinha uma sinuca, né? Era na Barreira? Era Era. na Barreira, Naquela né? esquina Na assim. esquina ali. Então a gente começou ali com um bar ali, e era um negócio que começou com a sinuca, mas eu queria um público mais assim, Família. mais família, né? E aí o que eu fiz? Eu falei assim, Gente, ele tava selecionando a persona do bar dele nos anos 2000. Olha, a gente fala de persona hoje em dia, com negócio, quem tem negócio, a gente sempre fala disso. Ele tava selecionando a persona do negócio dele em 2000. porque eu queria trazer um público assim mais família, né? Que não frequentava bar naquela época, né? E assim, a partir do momento que eu tirei a sinuca, a gente conseguiu fazer isso, né? E aí a gente conseguiu trazer famílias para frequentar, porque a sua mãe fazia lá um angu baiano gostoso, Até hoje, né?
É, tem muito tempo que ela não faz, né? Vamos cobrar ela. Fazer um angu baiano legal lá, um caldinho de feijão, né? A sua prima, a Flavinha, A estava gente veio tava pra... sendo E a gente casante veio lá. pra cá em 2001 ou 2? Ah, vocês vieram em 2001? 2001. Uhum. É. Então, assim, foi um momento que nos ajudou financeiramente bacana. Aí, quando vocês vieram, as coisas já tinham encaixado um pouquinho, né? Aí, onde nós viemos morar, né? Nós viemos morar no Balança. E era a opção que tinha, porque eu não tinha nome, porque eu estava Todo endividado, não todo tinha como. endividado, eu devia banco, devia pessoas, né? E nós viemos realmente num momento muito difícil da nossa vida. Mas quem tem meta, quem tem Deus no coração dele, né? Eu acho que Deus é tudo na vida da gente. E a gente viemos e começamos, as coisas começaram a acontecer. Mas esse acontecer que eu falo é um momento que durou aí uns 8 anos que eu realmente De consegui, perrengue, gente. que eu consegui pagar as dívidas, né? Olhar para frente e falar. Continuávamos sem carro. Quando que veio o Fusca? Aí o primeiro carrinho que a gente conseguiu comprar foi um Fusquinha, né? Que a gente mais empurrava do que andava. O Fusquinha tem muita história, né? Que a gente colocava você e sua prima lá, a Thaís, lá atrás, lá. Naquela época que as crianças andavam, gente, fora de cadeirinha, com o colchão enrolado ali pra deitar, fazer realmente um colchonete, andar naquele. É um buraquinho, o porta-malas do Fusca ali, né? Era como se fosse dentro do carro onde era o som, né? Aí como não tinha som, né? A gente, Aí a gente andava lá atrás. naquele buraquinho lá no Fusca lá atrás. Mas assim, eu falo que esse momento do Fusquinha, né? Ele me deu condição de trabalhar mais e visitar mais clientes, né? Mas Porque realmente ele ficava muito na oficina. Eu tenho que agradecer muito o Evandro, né? que é o Porque amigo do meu pai até é hoje. meu amigo até hoje, né? Há mais de 20 anos, é uma pessoa que eu gosto muito. E ele me ajudou muito. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele Arrumava. arrumava meu carro e falava, Cleber, vai trabalhar O e primeiro serviço da minha mãe, quando a gente veio, foi na locadora. é isso. O que que acontece? A sua mãe, o primeiro trabalho que a sua mãe, debaixo do balanço naquela época, tinha uma locadora. E a sua mãe, o primeiro trabalho dela foi ali. E aí, como depois eu vim trabalhar pela Univendas, eu era cooperado dessa cooperativa de vendas, e aí precisava de uma secretária lá em Timóteo. E aí a gente conseguiu esse trabalho para ela lá. E aí naquele momento, esse dinheiro era fundamental para a gente. Porque como eu estava começando e ninguém me conhecia no Vale do Aço, com relação ao plano de saúde, esse salário que ela ganhava lá ajudava, era Manter as coisas de manter as casa coisas de mesmo. casa, realmente, né? Porque vendas é um negócio que você começa hoje, Estável, né? Pode. Hoje tá bom, amanhã também não tá tão bom assim. e aí é o que realmente era o fixo que tinha dentro de casa naquela época. Então, assim, eu acho que cada coisa que foi acontecendo, cada momento que foi acontecendo, né? Eu acho que é importante. Gente, e é legal a gente contar isso, por quê? Porque hoje vocês acontecem em quantos anos? Mais de 20 anos de mercado. Acontece, ela nasceu em 2004. 2004. Então, 4 anos depois que meu pai veio para cá, ele se tornou sócio de uma empresa, né? E acontece em 2004. Então, tem 21 anos de mercado. Então, quando você olha uma empresa que tem 20 anos de mercado e passou por tudo, inclusive pandemia, onde várias empresas fecharam, né? A gente precisa ver que tem uma história por trás. E acontece também, tem uma história muito legal por trás, porque começou de uma forma muito simples, né? Assim, não começou com uma estrutura. Como que começou a acontecer? Acontece, como eu cheguei aqui em 2000, até 2004 a gente trabalhava através da Univendas, que é uma cooperativa de vendedores. E aí, quando chegou em 2004, essa cooperativa saiu, né, do mercado e aí nos ofereceram a oportunidade de abrir uma empresa para continuar prestando esse mesmo serviço. Foi um desafio, porque eu não tinha grana, e como é que a gente conseguiu comprar essa estrutura para começar? Como eu era cooperado, né, o Alaes, né, meu sócio, a gente era cooperado da mesma cooperativa, e a gente tinha um capital integralizado. Era a grana que a gente tinha colocado na cooperativa para ser sócio da cooperativa, para ser cooperado da cooperativa. E aí eu lembro como se fosse hoje. Ele tinha R$ 800 integralizado e eu tinha R$ 800. Em 2004. 2004.
E aí, o que que tinha lá dentro desse espaço lá? Na verdade, era ali onde a gente está hoje ainda, né? Há mais de 20 anos, era só a divisória no meio, na frente tinha uma mesinha e um ventilador de pé, que nós fomos lá no camelódromo e compramos um ventilador de pé, porque Patinga todo mundo sabe que é um calor, que é muito quente. E não tinha ninguém mais, era eu e ele. Como é que a gente combinou? Ó, um vai ficar de manhã dentro do escritório, atender telefone, se aparecer. Mas telefone naquela época praticamente não tocava, porque tinha pouco cliente. E o outro ia para a rua. E assim foi durante um tempo. Ó, vamos começar aqui, né? Pezinho no chão. E na hora que as coisas for acontecendo, a gente vai contrata alguém para ser uma secretária aqui no escritório. E aí as coisas foram caminhando e a gente conseguiu contratar uma secretária e aí começou a contar, as coisas começou a acontecer. Quando que foi verdadeiramente um ano que você falou assim, nossa, teve uma virada de chave assim, agora eu tô tranquilo? 2012? Ó, na verdade é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui que a gente é de cidade pequena, que gosto de dizer que a vida da gente é igual uma roda de moinho, né? Aquela roda que fica circulando dentro da água. Eu trago isso muito para o meio empresarial. Todo dia da nossa vida a gente tem que pensar assim, o que é a roda de moinho? Que enquanto você está lá em cima, né, é o ápice da sua vida, seja pessoal, financeira, com Deus, trabalho. Então você tem que aproveitar esse ápice. E o que é aproveitar? Você está ganhando dinheiro, sabe investir ele, sabe guardar, aproveita, vai passear com a sua família, vai guardar dinheiro, vai investir no seu negócio, né? Porque você vai ter que passar lá novamente dentro d'água, lá na baixa. Todo empreendedor, né, passa por isso. Então, quando você estiver passando cá embaixo, se você sobre pegar a sua grana, investir, saber, você vai passar com tranquilidade, né? Então, essa roda de moinho, porque a vida é assim. O mundo, a cada normalmente 5, 10 anos ali, ele tem um momento que o mundo está em crise. E se o mundo está em crise, a gente está inserido nesse contexto e a gente também vai passar por isso. E aí, quando você está resguardado, né? Porque uma coisa que eu aprendi são duas coisas diferentes. Uma coisa é meu CPF, a minha grana, eu enquanto pessoa física, eu tenho uma decisão com ela. Outra coisa é meu CNPJ. Então, tem que saber separar essas duas coisas. Porque às vezes as pessoas acham que o dinheiro da empresa é dele, o dinheiro da empresa não é dele, o dinheiro da empresa é da empresa, né? Então, isso é importante. E aí você acha que foi o quê? Em 2012 que as coisas começaram a melhorar? Assim, eu tive, vamos dizer assim, 2004. O que acontece? 2004 eu já, né, eu estava acabando de fazer essa transição. Aliás, antes de eu fazer essa transição da Univendas para Acontece Corretora, a gente fez uma venda muito significativa naquela época. E essa venda, ela me proporcionou, na época do Fusquinha, né? E essa venda a gente já estava morando ali, já tinha ido para a casa do São Sebastião. Lá em cima. Lá em cima já, e já tinha saído do balanço, tinha ido para a casa do São Sebastião. As coisas já tinham encaixado um pouquinho, já tinha começado a ganhar uma graninha. E aí a gente já foi para uma casa legal. E, né? Trocou o carro. Isso. E com dinheiro dessa grana, eu lembro como se fosse hoje. O Fusquinha. E aí eu fui comprar um Uno vinho, né? Eu fui lá na concessionária lá no Horto. Eu quero muito contar quando você chegou em casa. E aí eu lembro, o Uno, vamos dizer assim, sei lá, naquela época, se o Uno valia 10 mil reais, não sei. E aí eu tinha a grana, eu dei uma entrada e o Fusquinha, eu vendi, né, para o seu primo na época, o Fernando, o Fusquinha. E aí com o dinheiro do Fusca, ainda fiquei devendo um pouco do Uno. Mas o Uno era, sei lá, 2001, 2002, era um carro novo para a época. Era um carro, ele estava assim, top demais. Aí foi assim, com essa grana, eu cheguei em casa.
A gente morava numa casa que era no segundo andar. E assim, você tinha que subir um morro pra chegar nessa casa. E aí, eu lembro como se fosse hoje, gente, o meu pai chegando num carro, num Uno, vinho. E aí, a gente tava acostumado com Fusca e tal. E aí, meu pai chegando, eu falei, não, mãe, o pai comprou um carro. Até hoje eles me zoam por isso. Mas, gente, para pra pensar, a gente veio de uma estrutura que a gente não tinha carro, foi pro Fusca, que a gente mais empurrava, mais ficava na mecânica do que realmente andava. E meu pai subindo e eu vendo aquele uninho de cima, assim, falei, não, mãe, o pai comprou um carrão. E as coisas foram melhorando dali pra frente. A gente passou alguns apertos, né? Mas e aí, E, assim, ó, uma coisa que eu quero muito contar é que, assim, o meu pai tá falando muito de separar o dinheiro da empresa, né? O da empresa e o de casa é o de casa. E eu fui criada pelo meu pai, pela minha mãe, falando 100% da verdade, ó. Tipo, a gente tá numa fase muito ruim. Não tem como comprar isso aqui pra você. Não tem como te dar um brinquedo. Se eu for te dar um brinquedo, você não vai comer coisinhas que você gosta de comer, né? Coisas diferentes. Porque também a gente nunca passou fome, não, graças a Deus, não. mas a gente tinha o básico dentro de casa, vamos falar assim, né? E aí as coisas foram melhorando. E eu lembro, assim, que eu já tava velha, gente. Sei lá, eu já tinha uns 12 anos de idade já. E aí eu queria muito, muito, muito uma Barbie. E naquela época, eu morava num prédio, depois eu até estudei até na faculdade com essa menina. Eu morava num prédio, a gente, nessa época ainda, morava no Balanço, porque a Larissa morava nesse prédio, né, no Balanço. E ela tinha a casa da Barbie. Ela tinha o carro da Barbie. Gente, quem é menina sabe o quanto que isso foi ostentação um dia pra gente. E tinha tudo e eu só queria uma Barbie, cara. Eu não tinha, mas eu lembro exatamente assim. Teve que esperar um tempo, sei lá, se foi no Natal, se foi no aniversário, foi numa data assim importante. Meu pai chegou com a Barbie da Ferrari. Meu pai sempre gostou muito de Fórmula 1. Então ele me deu uma Barbie da Ferrari, com mochilinha, com tudo da Ferrari. E as coisas foram melhorando, mas a gente teve que, como família, fazer muitas escolhas, porque era desafiador para todo mundo. Era desafiador para minha mãe, que tinha que ir para Timóteo. Minha mãe trabalhava até de noite, acho que até minha mãe chegava em Final do casa. dia. Minha mãe chegava em casa 8 horas da noite. O meu pai tinha, né, que fazer as escolhas dele também, fazer o negócio crescer, as coisas acontecer. Para mim, como filha, que tinha tudo numa estrutura de entre folhas, de pessoas perto, né, que gente, quem mora em cidade pequena sabe o quanto que é um privilégio para uma criança crescer numa cidade pequena, tendo tudo que eu tinha lá, todas as pessoas. Eu podia sair na rua, eu podia brincar na rua, eu podia ir para casa das pessoas, coisa que hoje eu não deixo minha filha fazer. Tipo, a Helena, com a idade da Helena, com 3, 4 anos, eu andava na rua sozinha. Maria Muda pegava, me arrumava, me devolvia prontinha, limpinha. Então a gente veio dessa estrutura para um momento muito difícil. A gente ficou muito tempo sem viajar. Às vezes a gente fala isso, né? Hoje, graças a Deus, a nossa realidade é outra, a nossa Amém. estrutura é outra, né? A gente faz outras escolhas. Hoje a gente tem uma vida muito confortável, né? E a gente nem sempre foi assim. E falar disso para quem está empreendendo é muito importante, porque, cara, quantas vezes no seu negócio, né, você tá nessa roda aí que meu pai tá falando, só que parece que tem hora que a gente tá só debaixo d'água, né? Tem hora que a gente olha e fala assim, meu Deus, essa roda não vai subir nunca. E foi subindo, foi acontecendo. Só que esse nível de consciência que meu pai sempre teve desde o início, de separar o dinheiro da empresa, de separar. Porque uma coisa que eu escuto muito do meu pai falando, sempre escutei meu pai falando CNPJ às vezes tá rico e você não tá rico, porque né, tá próspero e você não tá. Por quê? Porque é o dinheiro da empresa. E se a empresa tem dinheiro, consegue sustentar o negócio por mais tempo. Isso aconteceu muito na pandemia também, né, pai? Vocês tinham um caixa bacana que foi o que a empresa não fechou, porque E aí chegou, né, vamos dizer assim, época da pandemia, antes, né, vamos dizer assim, 2018, 2000, 2018. é, Foi uma... Gente, eu não sei, foi o ano mais difícil da sua vida? assim, eu acho que foi um ano de decisões difíceis, vamos dizer assim, porque até, então assim, eu trabalhei, né, nós prestamos assistência, né, para o sistema Unimed 28 anos, e foi um momento de decisão
de mudanças, né? Eu falo o seguinte, Meu Deus, que amo. toda vez que você trabalha para a empresa, você tem que não só respeitar aquela empresa que você trabalha, mas respeitar as outras que você, vamos dizer assim, concorrente, né? O mercado tem espaço para todo mundo. Então eu sempre respeitei é, do lado que eu estou, mas eu sempre respeitei o outro lado. Porque o mundo dá muita volta, né? A gente nunca sabe no dia da manhã. Hoje eu estou trabalhando para uma empresa, né? Vamos dizer, eu me comparo como se fosse um jogador de futebol, né? Porque o jogador de futebol, por mais que ele tenha o time do coração dele, mas às vezes ele não consegue jogar no time do coração dele. Pode acontecer? Pode. Então, assim, saiba respeitar o outro lado, porque a gente nunca sabe de que lado que realmente você vai estar. Então, respeite as instituições que você trabalha para ela, e eu sempre fiz isso, Foi né? em 2018 que saiu? E aí, o que que acontece? Quando chegou 2018, foi um momento que a gente teve que começar a fazer as escolhas, né? A gente tinha uma equipe muito grande, e aí teve um momento começo de recessões, naquele 2018 foi um ano difícil, e graças a Deus que a gente tinha esse fluxo de caixa, né? Que eu falo que a gente chama do passivo, né? Trabalhista ali, que você guarda, a cada momento você vai guardando dinheiro, pensando que você tem que demitir alguém, você tem aquela reserva financeira guardada. Destinada para isso mesmo, né? Exatamente. Então eu sempre pensei nisso e continuo pensando e falo para todo mundo. Guarde dinheiro, você tem lá X funcionário, todo dia você guarda lá, todo mês você guarda aquela grana, que se você tiver que mandar embora, você já tem esse dinheiro guardado para aquele propósito. E aí, em 2018, a gente teve que fazer muito desligamento da empresa, né? E aí, mas graças a Deus a coisa aconteceu com tranquilidade, por causa dessa preocupação que eu sempre tive e continuo tendo. E aí, 2019, chega maio. Eu já tinha um convite, né, da Uso Saúde para a gente trabalhar junto, né, com uma empresa que a gente sempre respeitou e admira muito, né? E aí, em 2019, a gente saiu e mudamos a bandeira e fomos para a Uso Saúde. A gente está até hoje trabalhando lá, junto com eles, trabalhando da melhor forma, prestando melhor trabalho possível, né? E colhendo os resultados, que isso é projeto, né? Mas tem 6 anos lá que a gente está trabalhando na instituição maravilhosa. Gente, isso é muito legal compartilhar, porque assim, é, meu pai sempre foi uma pessoa muito de analisar as decisões antes de tomar. E é uma coisa que eu, como pessoa e empreendedora, eu sou totalmente diferente. E eu vou fazer algumas perguntas da caixinha de perguntas que eu abri, né, que vocês mandaram perguntas pro meu pai. Mas isso eu acho que é uma das coisas que a gente é um pouquinho diferente. O meu pai, ele é muito analítico. Ele analisa tudo, né? Pelo Tudo. menos eu tento, né? Tudo. O ponto bom, o ponto ruim. Quando meu pai vai para alguma coisa, vai fazer alguma coisa, ele já analisou. Eu, Stephanie, às vezes eu sou mais coração. Tipo assim, nossa, meu coração tá sentindo. Aí meu pai fala assim, ah, filho, coração, negócio, não tem sentimento. Não tem. É uma frase que meu pai fala e ecoa na minha cabeça. Negócio não tem sentimento. E eu toquei nisso, por quê? Porque o ano de 2018 foi um dos anos mais desafiadores da minha vida, né? Porque foi um ano assim, contextualizando, gente, só para vocês entenderem. E como que foi um momento desafiador para mim, um momento desafiador para você, não só por conta de transição, de negócio, mas a gente passou algumas coisas na vida pessoal, que a gente tem uma chácara, aconteceu um incêndio nessa chácara, desse incêndio no carnaval, eu terminei depois um noivado, graças a Deus, gente, eu sou muito bem casada, casei com o cara certo, terminei um noivado. Depois que eu terminei o noivado, nós fizemos uma viagem, não sei se você vai lembrar. E eu tava crescendo dentro de uma empresa também, eu saí de uma multinacional, né, que era a Mary Kay, vim para conter um grama e a gente na viagem, eu batendo uma meta e tal. E aí a empresa foi e decretou falência no dia seguinte. E aí eu voltei lá naquela roda lá embaixo, onde o meu pai fala, né, que às vezes a gente tá lá em cima. No mês que eu bati minha maior meta, né, eu bati, não sei se era esmeralda ou diamante, quem foi de multinível aí dessa onda lembra disso.
E aí eu fui lá pra baixo. E eu fui lá pra baixo. Foi um ano que eu tive depressão. Foi um ano também que foi difícil pra você emocionalmente, né, pai? Porque você teve que. A gente lidou com um problema, né? Que foi esse incêndio na chácara. Como pai, você me viu ali em várias situações difíceis. Você lembra que bateram na minha moto? Que eu tinha uma motinha, gente. Bateram na minha moto 4 vezes a moto parada, cara, num mês. E aí meu pai foi e falou comigo assim pro final, não, você só pode estar estacionando na garagem. Porque foram acontecendo um monte de coisa. E a gente ficou numa bad, assim, a gente viveu um momento emocional desafiador naquele ano também. Tanto eu quanto você. E aí eu acho que o que foi um start, assim, foi que a gente fez uma viagem, você lembra dessa viagem? Foi pra Natal? Essa? Maceió. Maceió. A gente foi pra Maceió e quando voltou, aí eu fiquei um tempo parada sem fazer nada. Quando voltou, meu pai falou assim: você tem que fazer alguma coisa com a sua vida, né, querida? Porque você acabou de formar, eu tinha acabado de formar, se formada em direito, você acabou de formar. E aí a gente foi fazer o quê? Meu pai me levou pra ser sócio da empresa dele. E aí, antes da gente ir para essa parte de ser sócio, eu quero entrar numa coisa muito legal, que inclusive é uma das perguntas da caixinha de perguntas. Que as pessoas perguntavam assim, se você pudesse escolher o que eu seria, como profissional, o que você escolheria para mim? E eu acho que eu sei isso, porque na época você falou isso no meu debut de diretora, que eu vou contextualizar. Na verdade é o seguinte, né? Eu só tenho você de filha, Ah, né? muita responsabilidade. A gente tem uma corretora, tem um Na época negócio. eu tinha duas, né, pai? Na época a gente Vou tinha, abrir as caixinhas. na época a gente tinha duas corretoras. E qual que é o sonho da gente? Pô, se eu tô 34 anos fazendo a mesma coisa, errei em alguns momentos, é normal errar, todo mundo vai errar quando você está no mercado, mas é importante errar, né? E até para tomar decisões. Mas eu acho que o sonho meu era que você continuasse o negócio, né? Pô, eu vou sair da manhã, vou te deixar, você vai sentar na cadeira com a carteira de cliente ali já, né? Porque quem trabalha no mercado de corretora de seguro e da minha área que é benefício, né? Que eu não trabalho com a parte de automóvel, né? É uma parte que eu não sei, eu não domino, então assim, eu não trabalho, né? Então assim, a minha parte, que eu sou especialista nela, é a parte de benefício. Pô, e aí existe o que a gente chama do recorrente. Pô, você vai sentar numa situação mais confortável para você conversar e implantar suas ideias. Mas aí a vida, cada um faz as Mas se você escolhas dela. pudesse escolher, seria o quê? A administração que você queria Na verdade é fazer? o seguinte, como eu também sou formado em direito, e aí quando eu sempre quis ter direito, por quê? Porque o meu curso técnico de segundo grau, eu sou técnico contábil e exerci na empresa que eu trabalhei lá atrás, né, durante um tempo como funcionário, a técnico contábil. E eu falei, não, agora eu tenho que fazer um curso que vai me ajudar na entender das coisas, porque uma coisa é a pessoa te falar, outra coisa, mesmo você não sendo advogado, você fez direito, você tem um pouco mais de maturidade para tomar decisões. Para mim foi muito acertado quando eu escolhi direito e tinha, então na gestão da empresa me ajuda muito. Quando eu vou conversar com o contador da empresa, a minha parte técnica me ajuda um pouco a Ter entender, noção, né? entender aquilo que está falando, porque eu estudei balanço, balancete, né? Obrigado aí, meu professor Zé Francisco aí, né? Meu amigo até hoje. E aí eu fiz direito. Então, e é uma faculdade que pela idade que eu terminei a faculdade de direito, eu parei um dia e falei assim, peraí, eu olhei o mercado de direito, quanto tempo demora para fazer uma pasta, a carteira de cliente? Em média, 10 anos. Eu já tinha, sei lá, 38 anos quando eu terminei a faculdade. Aí eu fiz uma conta, pô, a minha corretora tá bombando. E eu vou esperar mais 10 anos e as duas coisas não dá para fazer junto. E aí eu falei assim, não, eu vou
a faculdade de Direito vai ser para me ajudar no meu negócio. Aí quando você terminou, quando você foi escolher, eu queria que você fazia administração de empresa, porque eu já tinha uma faculdade de Direito que eu usava só para o meu negócio. Nunca advoguei. Quer dizer, mais um advogado Que não exerceu, porque, que, gente, né? nunca exerci na minha Então, vida. quer dizer, eu queria que você fizesse administração de empresa, porque uma coisa ia somar com a outra, por isso. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando a gente vira diretora Mary Kay, tem um DB de diretora. Um DB é tipo um baile de formatura, sabe? Das diretoras. Meu pai tava passando por algumas coisas na vida da família dele e a gente achava que ele nem ia no meu DB de diretora. E ele escreveu uma cartinha, pai, eu tenho essa carta. Gente, eu guardei, eu vou mostrar essa cartinha pra vocês. Nessa cartinha, foi o que ele leu lá na frente. Ele falava assim, eu queria que a Stephanie fizesse administração e a Stephanie fez direito. Eu queria que a Stephanie assumisse as empresas, a Stephanie tá virando diretora americana. Ela faz tudo que eu queria, tudo ao contrário do que eu queria. No meu debut de diretor, todo mundo olhando e esperando assim, não, minha filha, né? Mas foi um momento assim, pra mim, de muito aprendizado. Eu guardei essa cartinha, não foi à toa. Pai, vou abrir algumas perguntinhas que deixaram lá no meu Instagram. Pra gente, a Bárbara falou assim, gostaria que ele contasse a história, por isso que eu trouxe um pouquinho da história do meu pai, para vocês entenderem que é uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, também teve momentos difíceis, não sei o que você está passando dentro da sua empresa hoje, né, gente, mas se tá difícil, pensa nessa rodinha, mas toma ações para sair debaixo d'água, não fica lá esperando um milagre, né, e vai fazer. Aqui, ó, qual a profissão que você achou que eu seguiria? Você achou que eu seguiria cuidando das suas empresas, né? Eu achei que você ia fazer administração e tomar conta da corretora. Essa era o que eu pensava na época. Se pudesse voltar no tempo, qual momento, pai e filha, você queria reviver? Eu tenho um arrependimento, Qual? Vou chorar. que eu não tem como consertar, né? Quando você está crescendo profissionalmente, e às vezes tem hora que você tem que fazer as escolhas, tem umas escolhas que você pode não fazer, mas eu acho que era a idade da época, sabe? Quando você nasceu. Quando você nasceu, eu tinha opção, eu estava fazendo ia para um curso em BH e estava coincidindo na época que você Minha data prevista. data prevista. E eu escolhia não ficar. Gente, eu descobri isso Então, depois de velha. Vocês acreditam que o meu pai não estava no meu parto? uma coisa que eu arrependo muito, 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 muito na minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Fica a dica, próximos pais, não viajem na época da... Ai, gente, eu descobri isso depois de velha. Eu descobri depois de velha também que ele queria menino. Que eu não queria uma menina. E eu acho que muito na minha criação ele me criou como se fosse um menino. Deixa eu ver mais uma. Eles mandaram um monte de perguntas sobre mim, não só você. Aqui, legal. Qual conselho que ele já te deu e você nunca esqueceu? Aqui tava mandando uma pergunta pra mim, conselhos que meu pai já me deu. Gente, meu pai já me deu vários conselhos, assim. Alguns, o meu pai, ele é muito firme em falar comigo, né? Muito firme, assim, sim, não, não. Então, tipo, tinha coisa que na época eu não via como conselho, sabe? Na época adolescente. Então, gente, você viu o quê? Né? Você via aquele negócio, tipo assim, meu pai não me ama. Adolescente sempre acha que vai morrer, né, gente? Meu pai não me ama. Eu lembro da primeira vez, eu choro. Gente, eu lembro da primeira vez. Peraí, só um minutinho, que tem a ver com esses conselhos. Eu lembro da primeira vez que eu terminei um relacionamento, sentado no sofá da minha casa chorando. Ô pai, eu vou morrer! E você chorou junto comigo, foi muito engraçado. Mas desses conselhos que o meu pai sempre me dava, é que, tipo assim, é sobre a vida mesmo, sabe? O meu pai, ele tem os erros dele, como todo mundo, mas ele também sempre me ensinou a ser muito justa com as coisas, sabe? Falar muita verdade. De negócio, tem uma frase que todo mundo que conhece o meu pai já ouviu, dinheiro não aceita desaforo. Então, isso eu aprendi da pior forma, assim, algumas vezes, porque eu tive nos meus negócios 2 vezes que eu falei.
O primeiro é quando eu fazia, e você foi meu sócio nesse primeiro negócio, Das miçangas? que quando eu tinha uns 10 anos de idade, da veia empreendedora, eu comecei a vender na escola aquelas pulseirinhas, sabe, de miçanguinha, que você comprava um elástico, colocava as miçanguinhas lá e eu levava pra escola pra vender. E meu pai era meu sócio, por quê? Eu precisava do dinheiro pro negócio. Só que eu fazia o que com o dinheiro, pai? Eu fui um sócio, mas esse dinheiro eu nunca falo nisso, tá me devendo ele, tá? Eu nunca, esse dinheiro você não me pagou ele não, tá? Nunca pagarei. Filhos. Ó, porque o que que meu pai fazia? Ele me dava dinheiro, eu ia lá, comprava os miçanguinhos, vendia e gastava o dinheiro todo. Então, assim, né, falia esse negócio, né? Nessa parceria aí não deu muito certo, não. Acho que eu cansei de investir, eu não vi resultado. Então, ele sempre me ensinou muito sobre isso, sabe? Sobre ser honesto, sobre fazer o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, do jeito certo. Então, esses conselhos, assim. E em relação à vida amorosa também, tem um conselho que o meu pai falava que era assim: vai estudar, vai trabalhar, vai fazer o seu e pare de ficar sofrendo por esses homens feios. Meu pai falava desse jeito, até porque eu tinha um histórico muito duvidoso. Não, não preciso comentar a sua cara já. Ô, pai, uma pergunta. A Bia deixou aqui. Como você enxerga e vibra sobre a minha evolução pessoal e profissional? Quero abrir um adendo nisso, porque eu era uma pessoa que nada que eu começava, eu terminava. Nada. Verdade. Nada, gente, nada. Tipo assim, e hoje as pessoas. Isso é legal de falar, porque hoje eu empreendo, hoje a Play 1 tá fazendo esse mês 3 anos de mercado, e assim, as coisas foram acontecendo, a empresa foi crescendo, sabe? E as coisas realmente foram dando certo e eu me encontrei num mercado bem legal. Só que nada que eu fazia continuava. Então eu acredito que hoje até a sua visão sobre mim como pessoa e profissionalmente mudou muito, né? Eu acho que o que eu aprendi é o seguinte, nada acontece do dia. E você sempre foi muito volátil, né? Assim, pensava um negócio hoje e amanhã Detalhe, tô sendo humilhada ao é, vivo. Vai. pensava um negócio hoje e achava que tinha que ganhar dinheiro amanhã. E sabe que a vida da gente não é assim, Eu não permanecia nas ideias, né? negócio não é assim, né? Hoje já tem já tá mais madura também, né? Então acho que isso ajuda. Então acho que essa visão acontece até porque hoje você acredito que você tem mais propósito de ter mais firmeza na sua decisão, porque hoje você é uma mulher casada, é mãe, né? Gente, E vamos falar disso, ser mãe, né? Eu quero abrir um parêntese, porque quando eu engravidei também era uma fase que você tava meio bad emocionalmente, né? E aí, eu vou explicar isso, porque é, a Helena veio em um momento que eu acho que todo mundo lá de casa precisava dela. Eu acho que você precisava de um novo porquê ela foi um divisor de águas na família. na família. Você precisava de um porquê. E eu também, cara, porque tudo que eu começava eu parava, só que, tipo, eu tava grávida, com um negócio, na época eu tava com a Esther Freitas Loja crescendo, né, graças a Deus na época, e as coisas foram acontecendo e tal, e aí eu falei assim, não, agora eu não tenho como dar errado mais, porque agora eu tenho uma criança que precisa de leite, precisa de uma mãe, precisa de uma estrutura, e as coisas realmente foram acontecendo. E nesse prazo que eu fiquei parada ali na licença maternidade, foi quando eu decidi ter a agência para que eu realmente pudesse ser mãe. E a Helena foi um divisor de águas mesmo, né? Tanto na minha vida quanto na sua, dando motivo. É, é, eu brinco que é tudo que eu não pude, a Helena pode. É um negócio, gente. Então, outra pergunta aqui sobre isso. Ó. Qual a diferença entre pai e avô? Pai, assim, vou falar de mim, né? Porque eu acho que quando você é pai, você está no momento da vida que você precisa ganhar dinheiro, que é aquele momento que Uma você estrutura. precisa de criar uma estrutura, né? O que, que você quer? O cidadão normal. Aí eu quero ter uma casa legal para minha família, eu quero dar uma qualidade de vida legal para minha família, eu quero ter um carro que atenda a família, né? Eu quero poder dar uma qualidade de vida legal. Então, no momento quando você é pai, ali na faixa ali dos 20 até os 40, 45 anos, 50 anos, que é normalmente que
porque eu acho que é um momento que a gente consegue adquirir mais coisas, vamos dizer assim, financeiramente na vida. E aí, quando você é pai, e é o momento que a maioria é pai, você abre mão da família, né? Ser presente, De às vezes. estar muito presente, porque você tem que fazer escolhas ali, tá? Eu entendo, você precisa dar atenção ao filho, mas você precisa de sair para trabalhar, você precisa às vezes, de viajar. Então, aquele momento que está no ápice da carreira, que você está com energia, então você tem que aproveitar. Então, o momento de pai, você acaba abrindo mão. Quando você é avô, esse momento de abrir muito mão das coisas já passou. Tudo pode, E gente. hoje a gente consegue fazer mais escolhas, né? A Helena realmente vem num momento assim fantástico da nossa vida, é uma benção na nossa vida. Tá, deixa eu pegar mais um. Nossa, gente, as pessoas mandaram cada pergunta, né? Mas aí. Quem é mais teimoso? Eu ou você? Eu ou você? Ah, não sei, assim, é difícil falar. Eu acho que do jeito de cada um, né? Eu acho que todos dois bem teimoso, né? Assim, mas é teimoso do bem, né? Porque assim a gente Teimoso porque a gente quer, é né? Assim, de fazer. Mas, ó, sabe o que eu acho uma das coisas que a gente é mais diferente? É que, assim, o meu pai, ele é feliz perseverando e fazendo aquela coisa ali que ele começou fazendo até o final, dando certo até o final. E vai pensar 300 maneiras de fazer o que ele faz dar de certo até o final. reinventar, né? É Nesse reinventar. sentido. Você é muito teimoso nisso. E, cara, uma coisa que eu sou totalmente diferente hoje é tudo bem pra mim ser assim, porque no início eu achava uó, porque, gente, como que eu sou assim? Se eu precisar mudar, eu sou mais aberta a mudança que você, né? Com certeza. Eu acho que você sofre mais com mudança. É porque eu costumo dizer o seguinte, hoje eu estou com 54 anos. Uma coisa é você errar com 30 anos. Errar com 30 anos você tem força, saúde, você está com 30 anos é diferente. Por exemplo, quando eu errei, eu cheguei aqui, eu tinha 28, quase 30. Você está na energia top, Aguenta trabalhar, né? né? Quando você errar com 54, já não permite muito erro. Então tem uma certa lógica. Então, por isso que eu sempre gostei de uma coisa mais tênue, né? Não ficar mudando muito, mas não é não mudar. Mas eu, dentro do meu mercado, eu tenho sempre mudado. O mercado de plano de saúde já tem sei lá, uns 5 anos aí que está numa baixa. É sempre buscando Beleza. reinventar dentro do que ele faz. Aí vamos lá, aí você tem a parte do odonto. Aí, por exemplo, esse ano a gente trouxe mais dois parceiros, né, para dentro da corretora, que é a Master, que é uma empresa de saúde ocupacional, e trouxemos a Medcare, que é, né, então assim, que tem um produto bacana que chama Área Protegida. Então, eu não fico esperando o mundo desabar na minha cabeça e não vou, mas eu gosto de trazer produtos que eu me sinta confortável de trabalhar e levar para o cliente, entendeu? Deixa eu ver mais uma aqui. Qual conselho que você daria para quem tá começando a empreender agora? Qual o conselho que eu daria para quem está começando a empreender agora? Eu acho que é importante você conhecer o mercado que você está entrando, né? Antes por exemplo, quando eu comecei, imagina só lá em 2004, R$ 800, 1.600 na verdade que a gente tinha naquela época, né? Para começar o negócio, mas com muita vontade de começar. Só que eu estava começando aqui um negócio que eu já conhecia. Então, acho que um dos grandes pulos do gato aí é você conhecer o produto que você vai entrar no mercado. Conhecer os seus concorrentes, né? Conhecer quem que são os potenciais clientes do seu negócio, né? E às vezes começar de forma não muito agressiva, porque às vezes acho que tem uma pesquisa aí, não sei de qual Quantas entidade, empresas? de quanta entidade, que a maioria das empresas quebra com 6 meses. Porque são as pessoas que estão aventurando no mercado, mas de forma muito aleatória, né? Que a gente está vendo aí a nova geração, ninguém mais quer trabalhar de carteira assinada, todo mundo quer ser empreendedor. Isso é bacana,
É muito lindo, né? galera, mas olha, na prática, ser empreendedor tem muitos desafios também, né? Porque quando você é empreendedor, você é o dono do seu negócio, você não tem férias, não tem 13º, esquece férias de 30 dias. Então, assim, para quem vai começar, ele tem que entender que vai abrir mão de um período da vida dele até o negócio encaixar. Porque, mas não é fácil. Mas eu acho legal, quem sou eu para falar para não empreender? Eu acho fantástico, tem mesmo que empreender, porque é um negócio que eu gosto muito e continuo empreendendo até hoje. Um fato sobre mim, gente, nunca tive uma carteira assinada. Meu pai brinca que eu tenho aversão, e se eu pudesse também, nunca terei. Não tenho nem carteira de trabalho, eu sempre fui empreendedora, eu sempre empreendi em vários ramos diferentes, e eu gosto muito. Mas eu acho também que dominar o que você faz é muito importante. E todas as vezes que eu busquei verdadeiramente estudar para crescer em alguma área do meu negócio, o negócio deu uma alavancada, o negócio deu uma subida, sabe? Então, ó, gente, e aí, foi tão difícil assim? Ah, foi muito bom. Então, ó, quero te agradecer, muito obrigada por ter vindo, né? Sei que você deixou de estar ali um final de semana na roça, do jeito que você Já gosta, era para mim estar na no chácara já. nosso cantinho, mas eu quero muito te agradecer e espero de verdade que as pessoas também vejam esse outro lado da nossa história, né? Não, não, gente, presta atenção. Não, Falamos um pouquinho, né? vocês não têm noção, foi exatamente É um um pouquinho. pouquinho do que a gente passou, mas que conta, eu acho que as pessoas ouvindo isso, elas entendem mais o porquê da gente ser assim, né, em muitos pontos das nossas vidas. Então, quero te agradecer por ter vindo Eu que aqui. agradeço. E quero falar para você que assistiu esse episódio até aqui, curte, compartilha, sabe, comenta e também fica aí atento porque nos próximos episódios, né, do Pode Dar Frutos, nós vamos trazer outras histórias de outros empreendedores que também podem te inspirar aí no seu negócio. Até mais.